Olha, a Comissão Especial da Reforma Administrativa já iniciou os trabalhos na Câmara, justamente para formular um plano que ajude no equilíbrio das contas públicas. E para falar mais sobre os planos da comissão, a gente conversa agora com o deputado federal Arthur Maia, do DEM da Bahia, que é o relator dessa reforma importante aqui para o país. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Prazer é todo meu, satisfação falar com vocês. Bom, deputado, eu venho acompanhando esse debate no Congresso Nacional. O senhor defende, obviamente, uma reforma administrativa que seja mais abrangente, que possa atingir outros poderes, principalmente o poder judiciário. E o senhor, claro, vem enfrentando muitas resistências, porque o governo, principalmente, defende uma reforma um pouco mais tímida. Os governistas querem uma reforma mais tímida, mas que tenha mais chances de ser aprovada nesse momento. Como é que o Congresso vai fazer para chegar a um denominador comum em relação a isso? Olha, em relação à inclusão do Poder Judiciário na reforma, eu realmente não acho que exista resistência por parte do governo. O governo não mandou, na reforma original, a inclusão dos demais poderes, tanto do Legislativo como do Judiciário, porque a lei não permite, a Constituição brasileira não permite que o Legislativo legisle sobre os demais poderes. Agora, o Legislativo pode sim fazer esse tipo de intervenção legislativa. E nós temos lá, já tramitando na casa, algumas emendas à proposta de reforma que buscam justamente fazer a inclusão do Poder Judiciário e nós pretendemos, de fato, acatar essas emendas. Eu pessoalmente, não me sinto à vontade de, na condição de relator de um projeto, tratar do assessorista, que toma conta do elevador do Ministério da Agricultura, que ganha R$ 3.000, e deixar de fora da reforma administrativa servidores do Judiciário ou do Legislativo que ganham R$ 20, R$ 30.000. Nós temos que fazer uma reforma administrativa que tenha dois propósitos. A primeira é igualar todos os servidores dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Segundo, é padronizar as leis. Porque hoje, para se ter uma ideia do absurdo, existem 117 leis que regulamentam a situação do funcionalismo público no Brasil. 117. Você imagine que pesadelo seria para um empresário, por exemplo, trabalhar com 117 CLTs diferentes. Então, nós temos que padronizar essa legislação e, fazendo isso, certamente que nós vamos qualificar de maneira bastante considerável, nós vamos qualificar a nossa administração pública. Deputado, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. Bom dia, Críticos da reforma administrativa apontam de que, olha, tudo bem, tem carreiras de Estado similares à do setor privado, mas quando a carreira está no Estado, ela é muito suscetível à pressão política. Então, a gente vai ver servidores sendo contratados e demitidos ao sabor das eleições. Como o senhor responde a isso? Olha, isso é um discurso que tem sido utilizado para que não se faça a reforma. As empresas privadas, certamente, são muito mais eficientes do que as empresas públicas. E as empresas privadas não têm absolutamente estabilidade. Agora, é importante que se diga o seguinte: você falou de carreiras públicas, carreiras típicas de Estado. Essas carreiras típicas de Estado, ou seja, carreiras que só existem no Estado, elas continuarão a ter a estabilidade, não muda nada. Quais são as carreiras típicas de Estado? Quais são as carreiras que só existem no âmbito do Estado? Eu creio que isso é muito simples. Por exemplo, existem policiais privados, particulares? Não. Existe até segurança, policial não. Então, policial, com certeza, é uma carreira típica de Estado. O juiz, o magistrado, sem dúvida, não existem juízes particulares, então também é uma carreira típica de Estado. O diplomata, o auditor fiscal, as pessoas que cobram tributos, certamente essas carreiras são carreiras típicas de Estado. Agora, existem outros que não são carreiras típicas de Estado. E o que não for carreira típica de Estado, naturalmente, que não há motivo para ter estabilidade. Então, essa é a lógica da reforma administrativa, é dessa maneira que nós estamos trabalhando. Agora, é importante que se diga que
a PEC ela não vai definir o que seja carreira típica de Estado. Vai apenas dizer que só as carreiras típicas de Estado têm direito à estabilidade e vamos jogar isso para uma legislação posterior, onde nós vamos tratar e definir o que seja de fato carreira típica de Estado. Deputado, agora pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois não. Pois não, deputado. Esse é um debate importante, inclusive para repensar o Estado, né, com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão. Não é um serviço bom, todo mundo... Há um consenso. Quando você precisa do Estado, de um serviço do Estado, fica muito complicado, né? E essas garantias não são garantias individuais dos funcionários públicos, são garantias da coletividade. E aí o servidor coloca isso debaixo do braço e leva para casa. Mas eu vou no ato político. Eu considero muito difícil vencer esse lobby e aprovar essa emenda, não, deputado? Olha, Zé, primeiro quero dizer que a sua fala soa como música nos meus ouvidos. Eu e você nos somamos a praticamente totalidade dos brasileiros que reconhecem que os serviços públicos no Brasil são de muito má qualidade. Realmente, ninguém está satisfeito com os serviços públicos que são hoje prestados no Brasil. Agora, é importante que se diga que o âmbito dessa reforma, eu acredito que ela passe, primeiro porque a maioria das pessoas, de fato, acreditam que a reforma é necessária. As carreiras mais importantes do serviço público, quais sejam a própria, como eu falei aqui, as carreiras típicas de Estado, praticamente continuarão com a mesma situação de estabilidade. O que nós vamos empreender, o que nós vamos colocar na reforma, e que é muito importante, além de acabar com a estabilidade daqueles que não são carreira típica de Estado, outra coisa que nós vamos fazer é estabelecer na lei um critério de avaliação de desempenho do funcionário público. Porque não é razoável que em todas as empresas privadas exista o desempenho de avaliação e na empresa pública não exista. Então, isso não faz nenhum sentido, A gente está com uma realidade onde só os funcionários privados têm uma avaliação. Por exemplo, vocês aí, jornalistas que trabalham na Jovem Pan, vocês, se não te prestarem um trabalho de qualidade, serão demitidos. Como em qualquer empresa no Brasil ou no mundo. O servidor público que exerce uma função igual a vocês, mas trabalha no meio de comunicação estatal, público, ele não é demitido. Qual é a lógica disso? Onde é que a gente pode chegar perto de algum argumento que defenda algo semelhante? Não pode. Então, obviamente que essa avaliação de desempenho também é muito importante. Eu creio que num trabalho de convencimento, nós haveremos de fazer de avançar no sentido de conseguir fazer o convencimento do parlamento, sobretudo porque existe na população essa vontade, essa crença da necessidade da reforma administrativa. Deputado, para a gente encerrar, quando o senhor acredita que finalmente deva ser aprovada ou possa ser aprovada a reforma administrativa? Quais principais pontos mais polêmicos devem causar entraves nessa aprovação do texto final? Olha, eu penso que é muito difícil, nesse momento, nós fixarmos um prazo. A comissão especial foi criada agora, né? Essa semana, mais especificamente na próxima quarta-feira, teremos a primeira reunião. Na primeira reunião, eu já levarei um plano de trabalho, ou seja, das audiências públicas que nós vamos realizar. As audiências públicas, elas podem ser de 10 a 40 audiências públicas. Eu não pretendo fazer 40 audiências públicas, acho que é muito. E, a depender do número de audiências públicas, nós podemos fazer 2 ou até 3 por semana, no sentido de agilizar esse trabalho. Mas, depois que ela é aprovada na comissão, ela vai para o plenário. E no plenário, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, é que vai definir o time de colocar na pauta para a votação. Então, eu tenho muita dificuldade para falar quando ela vai ser aprovada. No âmbito da comissão,
eu creio que dentro de 60 dias nós estaremos com os trabalhos concluídos e com o relatório aprovado. Deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, relator da reforma administrativa, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Eu é que agradeço, satisfação falar com vocês. Até uma próxima oportunidade, com fé em Deus.